Olá, irmão, irmã, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Miro Pires está falando. Vou fazer um podcast aqui, numa dúvida de uma irmã que colocou no nosso grupo de oração hoje, e eu acho que é relevante fazer esse áudio aqui, fazer esse podcast, para que outras pessoas também possam, de repente, se tem a mesma dúvida, ou de repente vai servir para outras pessoas também o mesmo assunto. Amém? Então ela perguntou assim: por que que Deus ele mandou matar mulheres, crianças, todas as pessoas da cidade de Jericó depois que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e haviam várias cidades no caminho, né, em rumo à Terra Prometida, e Jericó era uma delas, né? Então eu quero voltar um pouco na história com vocês para que vocês possam entender algumas coisas. Então vamos lá. Quando Deus ele criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden, criou o homem e depois criou a mulher a partir da costela do próprio homem, né, da costela do Adão, para que ele não ficasse só. Então ali Deus estava constituindo uma família ali, né, no jardim do Éden, ali no paraíso. E caso o homem, caso a mulher não tivessem pecado, não tivessem desobedecido a Deus, ali nós estaríamos, provavelmente a gente estaria até hoje lá, vivendo, né, no paraíso, vivendo com uma comunhão perfeita com Deus, né? A palavra diz que no virar da tarde, né, Deus ele descia, o próprio Deus ele ia lá para conversar com Adão, conversar com Eva, havia um relacionamento entre Deus e o homem, né? E isso foi perdido, isso foi quebrado a partir do ponto que houve a desobediência, né, através do pecado, né, que eles comeram do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito que era a única coisa que eles não poderiam tocar. Então eles foram expulsos daquele lugar, né? E a partir daquele momento uma série de consequências do pecado, né? Consequências do pecado vieram sobre o homem. Antes ele tinha tudo ali de mão beijada ali no jardim do Éden, então tinha o que comer, tinha os frutos, né? Ele não precisava trabalhar. E a partir daquele momento ele teve que ganhar o seu sustento através do suor do seu trabalho, certo? Teve que plantar, teve que caçar, para poder se sustentar. E a mulher também teve suas consequências, todo mundo sabe, mas esse não é o assunto. Por que eu tô chegando nisso? Porque é o seguinte: desde que aconteceu isso, Deus ele sempre teve um plano, ele nunca foi pego de surpresa com nada, né? Porque ele não criou o homem como um robô. Ele poderia ter nos criado seres com completa obediência, que a gente fosse como robôs, e o que Deus mandasse a gente iria obedecer, né? Porque Deus ele é todo poderoso, ele criou todas as coisas do nada, não existia nada e ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, ele criou o mundo todo, ele criou os animais, os vegetais, e ele criou o homem também. Então ele poderia ter feito a gente dessa forma, mas ele não quis fazer assim. Ele quis fazer um ser em que tivesse livre arbítrio. Ou seja, o que é livre arbítrio? Tivesse escolha, né? E por que Deus colocou ali no paraíso a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ele deixou a cargo do homem e decidir se ele gostaria de conhecer também o lado do mal, ou se ele ficaria com a palavra de Deus, ele ficaria com aquilo que Deus falou e que já fosse suficiente para ele a obediência. E para o homem não foi suficiente, né? Porque a mulher, tá certo, ela foi de certa forma ludibriada, enganada por Satanás, né? Personificado pela serpente ali no paraíso. Porém foi uma decisão deles, né? O homem ele também
assim como a mulher, eles decidiram desobedecer. Eles fizeram isso por escolha própria, né? Eles não foram obrigados, né? A serpente não, apesar de ter enganado, ludibriado, mentido, enganado, ela não obrigou eles a fazerem isso. Eles fizeram porque quiseram. Eles decidiram desobedecer naquele momento. E a partir daquele momento, sempre o plano de Deus, a prioridade do Senhor é quanto à nossa salvação. Então, desde aquele princípio ali, desde daquela expulsão ali do Jardim do Éden, Deus ele já tinha um plano de salvação. Né? Ele já tinha um plano para poder fazer com que o homem tivesse direito novamente a ser salvo, né? A ter o relacionamento, a se relacionar com Deus da maneira em que Deus sonhou quando ele projetou, quando ele criou o homem. Então, vou contar para vocês mais uma história. Por exemplo, a cidade de Sodoma e de Gomorra, ela foi destruída por Deus, né? A palavra diz que Deus enviou os seus anjos e que se houvesse ali, foi até uma promessa que ele fez a Abraão, se houvesse ali homens justos, ele não destruiria aquela cidade por conta daqueles homens. E o único homem, a única família que foi encontrada justificada por Deus ali naquele momento foi a família de Ló, né? Foi a família de Ló. E mesmo a esposa de Ló, durante o caminho saindo de lá, por ela ter olhado para trás e por ela ter desejado, né? Ela tinha o desejo ela não queria ter saído dali. Ela olhou para trás porque ela ainda tinha aquele desejo de continuar ali naquelas coisas, né? Naquela cidade. E por conta disso ela virou uma estátua de sal. Então, o fato de Deus ter destruído a cidade de Sodoma e Gomorra é porque a iniquidade ela tinha chegado num ponto tamanho em que não havia mais nada de bom ali, né? A iniquidade ela tinha corrompido todos os homens, né? Todos os homens, todas as mulheres. E aí você vai falar, pastor, mas Deus mandou matar e matou todos, matou idosos, matou crianças, matou homens, mulheres, matou todos, né? A cidade foi destruída. Mas por que foi destruída? Porque não tinha mais jeito para não tinha mais salvação para aquelas cidades, não tinha mais como ali você conseguir tanto que Ló era um justo morando numa cidade injusta, né? E por isso que Deus ele acabou dando oportunidade para que Ló saísse dali, fugisse dali com a mulher e suas duas filhas. E mesmo assim no caminho a esposa ainda acabou sofrendo as consequências, né? De ter, de certa forma, se arrependido de fazer a vontade de Deus, ela teve ali o privilégio, né, de ser salva ali e acabou que os desejos falaram mais alto. Assim também foi nos dias de Noé, né, onde também Deus olhou do alto e viu também que não existia mais nada de bom, né, entre os seres humanos. Os homens também tinham se corrompido completamente e era um tempo de violência, era um tempo de maldade, né? E Deus, ele viu Noé e sua família, e também através da família de Noé Deus resolveu recomeçar. E aí com o dilúvio também todas as pessoas que viviam na terra foram mortas, mulheres, crianças, homens, idosos, todos, né? Só a família de Noé que entrou na arca junto com os animais e foram salvos. Então, o que eu quero explicar para vocês é que o maior intuito de Deus, né? A maior prioridade do Senhor é a salvação. E para que a gente consiga a nossa salvação,
Deus ele faz de tudo, ele tem feito de tudo. Tanto é que eu quero lembrar para vocês que Deus ele deu o filho da promessa de Abraão e de Sara, que era Isaac, né? E Deus ele depois ele colocou Abraão à prova e pediu para que Abraão levasse seu filho no Monte Moriá e que sacrificasse o seu filho, o filho que ele amava, o único filho dele, por amor a Deus. E Abraão foi, né? Ele foi com o coração partido, ele foi despedaçado, triste, né? Mas ele resolveu obedecer. E chegando lá, quando ele estava já disposto a sacrificar o seu filho, Deus ele mandou que Abraão parasse com aquilo e Deus, né, concedeu ali naquele momento o cordeiro para o sacrifício. Então, naquele momento ali, Deus já estava apontando para o que ele faria pela nossa salvação, né? Ele não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. E hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que Deus ele fez isso por nós, né? Ele passou por essa dor, uma dor que ele não permitiu que Abraão passasse, e ele passou, né? Deus ele viu o seu filho ser xingado, ser molestado, ser violentado, aquilo que Jesus passou. Por mais que a gente veja filmes, novelas e a gente leia e tenha um conhecimento bíblico, a gente não tem como estar na pele de Jesus como um homem, né? Que ele veio como um homem, para saber tudo aquilo que ele passou por nós. Então, Deus ele chegou a um limite extremo de que nós, homens, talvez jamais chegaríamos, né? O que Abraão ele foi, através da obediência extrema dele, de obedecer a Deus naquele momento, de sacrificar seu próprio filho, porque ele sabia que assim como Deus havia dado aquele filho para ele, se fosse realmente da vontade do Senhor que Isaac fosse sacrificado, ele sabia que Deus era poderoso para dar outro filho para ele, para restituir, né? Se ele tivesse levado aquilo a cabo, se o Senhor tivesse permitido que ele levasse aquilo até o fim. Então, o que eu estou querendo explicar para vocês, meus irmãos, que assim, o mal ele entrou no mundo e as coisas aconteceram e eles vieram através do pecado, porque Deus ele criou um ambiente ali no paraíso onde nós éramos super protegidos pelo Senhor. Ali, Satanás, ele, apesar de ele estar ali, a palavra diz que ele estava ali, né? Porque ele tentou, a tentação veio para Eva e veio para Adão, mas Deus ele não permitia que o homem e que a mulher fossem tocados. Eles não eram, Satanás ele não podia tocar na vida deles, Satanás ele não podia fazer mal ao homem e à mulher. E foi da escolha de nós, né? Foi a escolha da nossa espécie, através de Adão e de Eva, conhecer o mal. Então o mal entrou no mundo por opção, por escolha do homem, certo? Só que não pensem que Deus ele está satisfeito com essas coisas que ele vê. Se você for pensar nos tempos de Sodoma e Gomorra ou nos tempos de Noé, o que a gente vive nos dias de hoje são dias muito piores, a nível de iniquidade. Hoje a gente vê coisas, e cada vez mais a palavra diz que a gente vai ver coisas cada vez piores, né? Pais indo contra os seus filhos, filhos indo contra pais, sogro contra nora, nora contra sogro, irmão contra irmão. Então a gente vai ver cada vez coisas mais absurdas. A gente já vê isso nos noticiários, a gente já sabe notícias de coisas violentas, né? Como foi o caso que vocês devem ter acompanhado recentemente, de um menininho de 4 anos que foi morto pelo padrasto, e até a mãe, né, acobertou aquele crime. Então, assim, são coisas que a gente
fala, meu Deus, né? Como que uma mãe é capaz de deixar isso acontecer? Como que tá certo que não é o pai biológico, mas um padrasto, como que uma pessoa chega num nível desse de torturar uma criança, né? E a gente não consegue entender tudo isso. Por que a gente não consegue? Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e as potestades das hostes celestiais. Ou seja, a nossa luta, o nosso inimigo é o diabo, o nosso inimigo é Satanás, é o inimigo da nossa alma. Enquanto a gente estiver nesse mundo, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente, durante toda a nossa vida, o nosso inimigo é ele, né? É Satanás e seus demônios. Assim como Deus ele tem o seu exército, tem os seus anjos, Satanás também tem os seus comparsas, aqueles que foram expulsos do céu, né? Os anjos caídos, né? Então é assim. A gente vê, por exemplo, eu vejo pessoas hoje falando sobre o Covid, né? Sobre o coronavírus. Que o coronavírus ele veio do bicho lá, ele veio lá do morcego, ou veio do não sei da onde, ou foi criado em laboratório pelo chinês, ou é uma conspiração mundial para destruir todas as economias do mundo. Irmãos, não importa de onde ele veio, como que ele foi criado, como que foi a origem desse mal, né? A origem desse mal, a gente sabe, assim como tiveram as pragas no Egito, assim como tiveram outros males que sobrevieram ao povo de Israel durante períodos de desobediência, a gente sabe que nesses dias que a gente está vivendo, nos últimos dias, né, a gente está vivendo as dores do parto, porque nós estamos prestes, né, Jesus ele está prestes a voltar. As coisas estão prestes a acontecer da volta do nosso Senhor, do arrebatamento da igreja, certo? E as coisas descritas em Apocalipse. Porque assim como aconteceram as coisas no Antigo Testamento, aconteceram a vinda de Jesus, a primeira vinda, assim a segunda vinda também acontecerá. Igualmente, né? Se a gente crê realmente na palavra de Deus, se a gente crê no Senhor, é isso que vai acontecer. Então a gente tem que entender que muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo, muitas coisas ruins já aconteceram, e isso que está acontecendo hoje, essa pandemia, foi Deus que permitiu que acontecesse, e assim como vai ser Deus também que vai dar o ponto final em tudo isso. Então não cabe ao homem, não está nas mãos do homem. O homem fala, mas eu criei uma vacina, mas eu... Não está na força do braço do homem. Caso Deus não queira que isso termine, esse vírus ele pode se transformar, ele pode se mutar muitas e muitas vezes ainda. Então, mas por que tanta gente está morrendo com esse vírus? Então quer dizer que é da vontade de Deus que todas as pessoas morram? Vocês precisam entender uma coisa. O que é melhor, né? O que é melhor? A gente passar um sofrimento nessa vida, que essa vida ela é rápida, passageira e curta, do que a gente viver a nossa eternidade no inferno, num lugar de sofrimento, de dor e que não vai ter fim, né? É isso que Deus pensa. É dessa forma que Deus age. É por isso que Deus está permitindo o sofrimento de muitas e muitas pessoas, para que cheguem ao arrependimento, né? E para que sejam salvas, para que realmente entendam que só Jesus é o caminho para a salvação. Então é isso, irmãos. Sempre que a gente vê o mal no mundo, e sempre que a gente vê as coisas que Deus tem feito, e as coisas que Deus tem permitido, né? As coisas que Deus tem enviado, porque outras coisas ruins vão acontecer. Esse não é o primeiro sinal. Outros sinais vão acontecer, outras guerras, né? Outras perseguição de cristãos, assim como já acontece em muitos países, onde cristãos são decapitados, são mortos por pregar a palavra de Deus, por falar da verdade do Evangelho. E isso vai acontecer cada vez mais. E vai chegar um tempo, depois do arrebatamento da igreja, né, que a gente esteja preparado, e a gente esteja vigiando, e que a gente esteja
realmente a gente faça parte do arrebatamento da igreja, para que a gente não esteja aqui durante a grande tribulação, porque coisas ainda terríveis irão acontecer, certo? E as pessoas vão desejar, vão querer se esconder, como a palavra diz, em cavernas, e pedir para que o mundo caia sobre a cabeça delas, para que elas não tenham que lidar face a face, frente a frente com o Senhor, né? Porque os dias de juízo, eles estão próximos, né? Deus, ele é amor, Jesus, ele nos ama, mas a gente está num tempo agora da graça, a gente está no tempo agora onde a gente tem escolha ainda. A nossa escolha é em vida, né? É nessa vida que a gente tem que escolher. A gente não tem outra vida para escolher, como muitos por aí falam de reencarnação, e de segunda vida, e de terceira vida, e de que o espírito ele vai evoluindo. Nada disso, irmãos. A gente só tem uma vida para viver. É essa vida que nós estamos vivendo. E é nessa vida que nós temos que tomar consciência, né, por parte do Espírito Santo, né, que habita em nós e através de nós, e que muitos, né, de nós pregam o Evangelho porque foram tocados, foram escolhidos por Deus para que essa missão fosse cumprida. Então a gente ainda tem muito trabalho para fazer, né, porque como a palavra diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ainda precisamos de mais e mais e mais. E eu tenho certeza que ainda antes da volta de Jesus, ainda haverá um grande avivamento em que muitas e muitas, milhares, quem sabe bilhões de almas irão se render a Jesus e entender o plano de salvação do Senhor. Então que a gente não fique focado nas coisas ruins que têm acontecido no mundo ou das coisas que já aconteceram, né? Porque ainda coisas piores irão acontecer daqui para frente. E isso não é ser profeta do caos, isso é realmente falar o que está na profecia do livro na Bíblia, né? Livro de Apocalipse, onde Deus usou o seu apóstolo, seu discípulo João, para colocar todas aquelas coisas, e ainda há coisas que ainda não foram reveladas, que a gente só vai saber quando a gente estiver com o Senhor. Então que a gente tenha a ciência de que a prioridade de Deus é a nossa salvação. Então, para que em todo momento a gente esteja com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, né? Que a gente esteja ligados nisso, que a palavra diz: acordam os que dormem, né? Em Apocalipse fala. Muita gente dormindo, né? Muitas pessoas só preocupadas com o que há de comer, com o que há de vestir, com as contas para pagar, com o carro que quer comprar, com a casa, com a festa, com as férias, com o churrasco. E não que essas coisas elas não sejam permitidas por Deus, não. Deus, ele quer que a gente tenha vida e vida abundante, mas essas coisas elas não tem que ser nossa prioridade, né? Nossa prioridade ela tem que ser o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, tá certo? Então eu espero que através desse podcast eu tenha conseguido fazer você pensar, né, no real motivo pelo qual todas essas coisas aconteceram, né, foram da permissão de Deus, até foram feitas por Deus. Assim como eu creio que o Covid ele também teve um tempo de começar, e ele também tem um tempo determinado já pelo Senhor para terminar. Tá bom, meus irmãos? Então, espero que Deus abençoe muito a vida de vocês e continuem estudando a palavra. A palavra de Deus, hoje a gente tem versões muito modernas, né? A gente aplicativos da Bíblia aí que você tem a nova versão internacional, você tem a nova Almeida atualizada, você tem a NTLH, que são versões que as pessoas, né, as crianças, meu filho de 12 anos, Rafael, ele lê essas versões atuais e ele consegue entender, né? Ele pergunta alguma coisa ou outra para mim, mas através dessa versão ele já consegue entender, porque a linguagem já é a linguagem atual. Tá bom, meus irmãos? Então que vocês não deixem de estudar a palavra. E eu tô aqui sempre à disposição, sempre que tiver alguma dúvida ou tiver algum assunto de interesse, alguma coisa que a gente possa discutir,
E a gente vai estar fazendo isso, se Deus quiser, até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que a gente fosse encontrar com Ele, porque de uma forma ou de outra é o desejo do nosso coração, né? O desejo mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, é se encontrar com Jesus, e que a vontade dele seja feita nessa terra, assim na terra como já é feito no céu. Amém? Deus abençoe muito sua vida, e graça e paz. Em nome de Jesus, a gente está à disposição para vocês. Pedidos de oração também, quem quiser colocar no grupo ou aqui nos comentários da rede social que você está nos ouvindo agora. A gente está sempre intercedendo pela vida das pessoas que estão passando por lutas, por aflições, estão precisando, né? Juntos nós somos mais fortes em oração sempre. Amém? Te vejo então no próximo vídeo ou no próximo áudio aqui. Deus abençoe.